é a direção. Poucas bailarinas pensam nisso, tá? Mas, de lado, do jeito que eu vou fazer aqui agora, ó. Aqui, parece que meu arabesque tá certo, né? Não parece? Tá lindão, ó, costas. Vou fazer agora de frente para vocês. Exatamente como eu fiz. Percebe, ó? O meu pé tá lá na diagonal. Ele tinha que estar aqui, ó. E ele tá lá na diagonal. Por que que isso acontece? A gente começa a subir a perna e a perna, ela vai lá para a diagonal e sobe lá na diagonal. Lá na diagonal. Por que que isso acontece? Porque lá na nossa barra, na base, no balé, a gente tem movimentos que são movimentos, como que eu, Mari, dentro do meu método, divido os passos de balé para ensinar para as minhas alunas. A gente tem os movimentos que são movimentos de base, que são é como se fossem peças de Lego. Eu tenho uma peça de Lego, eu praticamente não tenho nada, né? Uma pecinha de Lego, o que a gente faz com uma pecinha de Lego? É a mesma coisa que eu penso quando eu olho para um tandi. Fazer tandi no balé não é nada. O tandi, ele é uma pecinha de Lego. Se eu tiver duas peças, eu já consigo montar uma mini torre, né? Com duas peças de Lego. Então, aí eu tenho lá, o tandi, e um plié. Aqui eu já estou montando uma mini torre. O plié é outro passo de base. Então, aqui, ó, eu já consigo montar um passo. Qual passo que eu monto com um tandi e um plié? Que passo é esse? Tanlié. Então, um tandi e um plié juntos, dependendo da forma como eles forem sobrepostos, eu tenho um passo complexo, porque ele é feito por dois passos de base. Tudo bem? Vocês estão me entendendo? Coloca um sim para eu saber que vocês estão me acompanhando. O que eu quero dizer? Pegue todos os passos mais complexos que você imagina no balé, fouetté, arabesque. Pega o passo mais louco que você imagina. Esse passo, ele é como se fosse um castelo de Lego. Se eu tirar cada pecinha, eu vou ter passos muito simples que qualquer iniciante consegue fazer. Então, quando eu pego esses passos, show, galera, obrigada. Quando eu pego esses passos iniciantes e vou juntando, monto os passos complexos. Por que os erros acontecem no balé? Por que você erra o arabesque? Porque alguma dessas pecinhas estão erradas. Às vezes a pecinha tá mais torta, às vezes ela não tá encaixando direito. E aí a gente fica lá na nossa aula e fica treinando o arabesque, treinando a pirueta, treinando o fouetté. E se o passo não tá saindo, eu preciso ver qual dessas pecinhas é que tá com problema. Então aqui no arabesque é a mesma coisa. Se eu faço um arabesque com essa perna saindo lá para a diagonal, significa que existe uma pecinha de base chamada tandi que está errada. Imagina, Mari, eu faço o tandi muito bem. Show, olha lá onde está a perna. Ela tinha que estar atrás do meu ombro. Toda vez que eu faço um tandi à frente, no meu método, tá? A perna tem que estar na frente do meu ombro, na frente do meu peito. Tem que estar aqui. Se essa perna sai lá para a diagonal, conforme eu faço um GT, ela vai sair para a diagonal. Conforme eu faço um développé à frente, ela sai lá para a diagonal. Era para ela estar aqui, ó. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que desde o seu tandi, você está ensinando para o seu cérebro errado. E o meu cérebro, ele armazena a consciência corporal. Se no tandi minha perna começa a escapar para a diagonal, o meu cérebro identifica que aquilo é o correto. E aí no GT, é um GT à frente, ele vai levar o GT na diagonal. É um développé à frente, ele vai levar o développé na diagonal. Por isso é tão importante a gente voltar para a base, para a pecinha de Lego. A mesma coisa para o arabesque. Se ele está lá, significa que o meu tandi, ao invés de estar saindo atrás do meu ombro, ele está saindo na diagonal. Quando eu fizer um GT, ele também vai sair na diagonal.
Quando eu fizer um développé, ele vai para a diagonal, porque eu quero? Não, porque eu, nos meus exercícios de barra, onde eu trabalho a base, eu ensinei para o meu cérebro que essa é a direção certa. Como é que a gente pode corrigir isso no nosso arabesque? Corrigindo o Tandi. Não adianta nada seu professor chegar lá e falar, coloca a perna atrás do ombro. Você vai colocar e vai fechar. Aí vai lá de novo. Perna atrás do ombro. Ah, é verdade, atrás do ombro. Seu professor não vai falar nada na apresentação, você vai estar lá linda, maravilhosa, o que você vai fazer? Développé, arabesque, aí atrás do ombro. Por quê? O nosso cérebro começa a entender que primeiro eu levo para a diagonal e depois eu trago para trás do ombro. Faz sentido isso para vocês? É assim que funciona o nosso processo de aprendizagem. Então, se eu quero ensinar para o meu cérebro que o alinhamento do arabesque é atrás do ombro, eu preciso voltar para a minha base e mostrar para o meu cérebro que o Tandi é atrás do ombro, que o GT é atrás do ombro. Então, eu vou estar lá na minha aula e vou fazer Tandi à frente, na frente do ombro, ao lado da o meu andeor, depois a gente fala disso, e atrás do ombro. Aí eu começo a condicionar o nosso cérebro no balé, é como se ele fosse um bichinho de estimação. Sabe assim, quando você, não sei se vocês têm cachorro, gato, sei lá, algum bichinho, que nem aqui. Eu tenho 2 cachorras, né? Eu tenho a Kiki e a Cacá. Carmen e Quitéria, tá? São 2 personagens de balé. E aí, a Quitéria, que é a Kiki, para eu ensinar ela onde fazer xixi, foi um trampo. Quem já teve cachorro sabe como é o negócio. É um trampo. E eu morava numa kitnet, na época que a Kiki chegou. E aí, pensa comigo. Se eu encarar o meu cérebro, durante o processo de aprendizagem do balé, como um animal de estimação que eu preciso domesticá-lo, eu vou prestar atenção em tudo que eu estou ensinando para o meu cérebro. Porque quando você faz aula, você está ensinando para o seu cérebro. Parece que não, né? Parece que a gente está lá na aula, linda, maravilhosa, só lá fazendo os nossos tandis. Não, meu amor, você está colocando o seu corpo em movimento num processo de repetição. Isso ensina seu cérebro. Por isso que é tão importante a gente entender o passo a passo de cada movimento. É importante estudar, que é isso que vocês estão fazendo aqui.